Sejam todos muito bem-vindos ao segundo Summit Imparare. E o nosso principal objetivo deste evento é compartilhar conhecimento e experiências para contribuirmos em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. O meu nome é Maria Aparecida das Neves, a minha formação é em psicologia clínica com especialização em transtornos alimentares e psicologia do esporte. São 34 anos de experiência no ensino e atendimento em consultório com as terapias complementares e integrativas. Eu sou educadora credenciada pela Fundação Dr. Eduardo Bá da Inglaterra e da Tisserand Academia. Estou coordenadora e docente dos cursos de formação em aromaterapia integrativa no Espaço Cultural Tisserand, assim como todas outras práticas dentro desta área que possam agregar conhecimento a quem tenha interesse. Estou docente da pós-graduação em naturopatia no curso da Imparare, em parceria com a NIP, e também da especialização em fitoterapia e plantas medicinais pela Escola de Educação Permanente, pela Faculdade de Medicina da USP. Estou coordenadora das terapias botânicas no Centro de Reabilitação Hospital Dia, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, ali com os florais de Bach e aromaterapia. Sou organizadora de eventos nacionais e internacionais na área da aromaterapia, sempre trabalhando para levar para vocês uma informação de ponta e a prática de excelência na sua jornada. Eu também tenho aqui uns recadinhos para dar para vocês, antes de começar. Já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Imparare, em parceria com o NIP. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site do Imparare para conhecer os cursos. Lembrando que todos os que estiverem assistindo às palestras deste congresso e forem elegíveis, estarão concorrendo a um de nossos cursos de capacitação online, na área de interesse que você indicou no ato da inscrição. O sorteio ocorrerá para os cursos pré-selecionados, ok? Repetindo, o sorteio ocorrerá para os cursos pré-selecionados. E para concorrer, você deverá printar a tela desta palestra e postar no seu Instagram com hashtag Summit Imparare. E você deve marcar 3 amiguinhos e também o @Instituto Imparare. Aproveito também para informar que a entrada vigente em março de 2021 há uma promoção de desconto imperdível. É um desconto de 40% em todas as pós-graduações. Por isso, se você quer começar a sua especialização ainda este ano, não perca esta excelente oportunidade. Estes eram os recadinhos que eu tinha para dar para você, e agora nós vamos iniciar a nossa palestra deste evento, que tem como tema os florais de Bach no tratamento das emoções. Nós estamos, como todos sabem, em meio de uma pandemia, né, desse novo coronavírus, e os transtornos em saúde mental vêm preocupando a saúde pública, pois esses números apontam que cresce a cada dia. Nunca se falou tanto de cuidado em saúde mental, especialmente sobre a depressão, a ansiedade e os quadros de estresse nos tempos atuais. Esses dois estados, né, que é depressão e ansiedade, são os principais transtornos de saúde mental do século XXI. Eles ganham visibilidade em meio à pandemia, face à prolongada quarentena, para que a gente possa conter a disseminação desse vírus, né, o Covid-19.
Recentemente, em uma mensagem de vídeo, o secretário-geral Antônio Guterres, ele incentiva a solidariedade global para salvar vidas, proteger as pessoas e ajudar a derrotar este vírus vicioso. E os números apontam que o caminho, enfim, os números não mentem, né? Eles apontam que o nosso mundo atingiu um marco que é de partir o nosso coração. Realmente é difícil até falar para vocês. A pandemia Covid-19 já custou 2 milhões de vidas. E hoje eu vou apresentar para você o tema que é a terapia floral, criada pelo médico inglês Dr. Edward Bach, que está contemplada dentro das 29 práticas integrativas e complementares como uma efetiva aliada para resgatar a saúde mental e nos manter equilibrados. É uma prática que está dentro, né, das PICs, né, das práticas integrativas e complementares, junto com outras 29 práticas, e nós podemos, com um simples frasco, digamos assim, de floral, utilizando algumas gotinhas, nós podemos sim resgatar o equilíbrio, dependendo do grau daquela emoção, obviamente. Né? Podemos encontrar, por exemplo, no trabalho que vem acontecendo dentro do MTCI, né, que é um mapa de evidências clínicas em medicinas tradicionais, complementares e integrativas, a gente pode encontrar ali um olhar seguro e abrangente sobre o processo, né, da saúde e doença, e assim encontrar novas possibilidades de enfrentamento para o tratamento com essas terapias, e a terapia floral é uma delas. Nós temos já hoje muitos trabalhos que já podem nos apontar segurança, né, no uso dessas práticas integrativas e complementares. Hoje, especificamente, a gente vai falar dos florais de Bach, do tratamento das emoções. Né? E para falar dos florais de Bach, a gente precisa falar um pouquinho de quem é Dr. Edward Bach. Dr. Edward Bach, ele nasceu em 24 de setembro de 1886, numa cidadezinha da Inglaterra, em Musley, que é do condado de Birmingham. Ele, aos 20 anos, ingressou na faculdade de medicina em Birmingham. Logo que se formou, o Dr. Bach já passou a fazer novas formações, então se formou em bacteriologista, imunologista, patologista em saúde pública e também em homeopatia. Dr. Bach foi pioneiro com pesquisas em vacinas em seu laboratório, criando os 7 nosódios de Bach, que são utilizados até hoje, conhecidos dentro da homeopatia como os nosódios de Bach. Ao longo dessa sua trajetória, ele fez um meticuloso estudo da natureza, o que lhe rendeu mais um título, que era o que ele mais se orgulhava, que era o título de herbalista. Aos 31 anos, o Dr. Edward Bach sofreu uma severa hemorragia que o levou a uma cirurgia de emergência. Mais tarde, nós pudemos constatar que ele foi acometido por um câncer de intestino. E este episódio mudou por completo o rumo da sua vida. Entre 1928 e 1936, após estar um tanto insatisfeito com a medicina convencional, o Dr. Edward Bach resolveu sair de Londres, onde tinha o seu consultório, onde tinha o seu laboratório, já era um médico renomado e reconhecido. Ele decide ir a Gales, e ali ele volta com os 3 primeiros florais, e passa a indicar para os seus pacientes essas 3 flores baseado nas emoções. Esse é o grande diferencial do trabalho do Dr. Edward Bach. Então, entre 1928 e 1936, o Dr. Edward Bach desenvolveu um sistema floral,
né, que é composto por 38 flores e mais uma formulação conhecida como resgate ou floral rescue remedy. Eu gosto de reforçar que a terapia floral, ela é um sistema floral. Por que um sistema? Porque dentro deste trabalho desenvolvido pelo Dr. Eduardo Bach, além da descoberta das flores e da seleção, porque ele utilizou uma determinada flor e deixou de fora uma outra, existiu aqui toda uma base, né, um contexto dentro de uma filosofia, onde o Dr. Bach tinha sua forma própria de entender o que era doença e o que era saúde. O Dr. Eduardo Bach, ele acabou nos deixando muito cedo, né? E antes de partir, ele entregou o seu trabalho nas mãos de Nora Wicks e Victor Bulli, que prosseguiram, né? deram prosseguimento à sua obra de maneira incansável, que continua até os dias de hoje no Bacenta em Mount Vernon, que vocês podem observar aqui nessa fotinho da direita, né? Esta é a casa onde o Dr. Eduardo Bach viveu seus últimos anos de vida e também o local onde ficou a sede da Fundação Dr. Eduardo Bach, que a Nora Wicks também teve o cuidado de transformar esse local, onde a princípio era a moradia do Dr. Eduardo Bach, numa fundação para que esse trabalho nunca se perdesse. Dr. Bach cresceu demonstrando um grande amor pela natureza e um interesse especial em aliviar o sofrimento humano. Ele completa a sua obra em 1936 com a descoberta de todos as 38 flores, sendo que cada uma era para uma emoção específica, e elas poderiam ainda ser combinadas entre si, dando origem a mais de 293 milhões de estados de ânimo. Então, é muito importante observar a maneira como o Dr. Bach desenvolveu esse sistema, porque esse não é um sistema que vai tratar doença, e sim um sistema que vai tratar das emoções. Aqui temos a foto da Nora Wicks e do grande amigo do Dr. Eduardo Bach, o Victor Bulli, que com a partida do Dr. Bach em 1936, que deixou, né, essa experiência aqui para partir para uma nova, enquanto dormia. E o Victor foi um grande amigo da Nora Wicks e um grande colaborador para que ela pudesse dar continuidade a este trabalho e que assim permanece, né, dentro da herança e tradição e tudo que o Dr. Bach, todo o legado que o Dr. Bach nos deixou. Hoje quem cuida, quem é o guardião, né, depois da passagem da Nora Wicks, vieram o Joe Hansel, sua filha Judy Howard, e hoje está nas mãos do Stefan Boll. Essa cura pelas plantas, né, é algo que vem, né, desde os primórdios. Assim como os seres humanos, as plantas carregam em si uma identidade pessoal, que a gente pode até dizer que é a sua alma, né? A flor representa, né, no caso, veja o Dr. Bach, ele escolheu, nós temos remédios que são feitos dentro da fitoterapia, das folhas, das raízes, né? O Dr. Eduardo Bach, ele escolheu as flores, porque ele entendia que a flor representa a máxima realização da planta, onde se encontra ali a maior concentração da sua energia vital, da sua energia sutil. Paracelso já nos dizia que as plantas não curam ninguém, é a alma delas que cura. Na verdade, é essa energia, né, sutil que nós encontramos nas plantas, certo? Então, é muito importante que a gente tenha um olhar, digamos assim, um olhar um pouco mais profundo para que a gente entenda, né, que aqui, quando o Dr. Bach escolhe a flor para poder preparar aquilo que na Inglaterra é chamado de remédios florais, ele estava levando em consideração também os 4 elementos: o ar,
né? A água, a terra e o fogo. Recentemente, o jornalista Nelson Araújo, não sei se vocês se recordam, deve estar fazendo mais ou menos uns 20 dias, foi uma reportagem especial de 41 anos do Globo Rural, e ele mostra achados científicos que revelam aquilo que ele chamou de internet da floresta, que é a conexão entre né, a vegetação de modo geral, uma extraordinária rede de comunicação, onde tem até árvores mães que alimentam a vegetação ao redor. E a matéria, vocês podem encontrar na internet, ele começa dizendo, já ouviu a voz da floresta? As plantas falam, têm sentimentos, sentem o perigo e ajudam a sua comunidade. E a outra repórter que ajudou nessa matéria, ela contou um pouquinho da história dela quando ela era criança, que ela gostava de ficar lá no jardim, onde ela tinha uma plantinha que quando tocava nela, ela se fechava, né? E isso tem uma explicação, né? Antes que o homem surgisse na Terra, os vegetais, vejam, já utilizavam a eletricidade para se comunicar e defender quando sentia que havia uma ameaça iminente. É como se uma corrente elétrica viajasse por todo, né, por toda a planta, por todo o seu caule, o seu corpo, né? E dela levando um aviso de perigo à vista, né? E a planta acabava apresentando uma reação. Só que ao invés de usar músculos para fugir, né, que é a nossa reação natural de luta ou fuga, ela usa o sistema hidráulico, né, que se move deslocando assim a água, né, a seiva que tem no seu caule. E aí, dessa maneira, ela acaba, digamos assim, sinalizando, né, que há ali um perigo. O nome da plantinha era Maria Dormideira, e também conhecida como sensitiva, né, que ela tinha esse movimento, quando você toca nela, né, como uma reação, ou como até uma defesa natural, ela murcha, né? Então, o que acontece? Ela perde a água e, com isso, né, é um estímulo elétrico, ela perde a água e, com isso, ela murchava. Então, por isso, essa plantinha era conhecida como Maria Dormideira. Então, vejam que, né, as plantas, ou esse sistema do Dr. Eduardo Bach, ele leva a informação contida nesta planta para a água, quando ele prepara e quando ele potencializa o floral, né? Então, são vibrações energéticas das flores. Os florais de Bach não são indicados segundo um problema físico, segundo uma doença no estado físico do corpo, mas eles vão tratar, sim, o indivíduo através do processo de harmonização emocional. E isso difere da alopatia, que trata a doença. Então, portanto, é importante que a gente sempre reforce que a terapia floral é uma terapia complementar e integrativa. A terapia floral vai tratar das emoções em conflito, enquanto a alopatia vai tratar do estado físico do corpo, ela se ocupa da doença, né? E a homeopatia vai tratar a causa. Os florais tratam os sentimentos da pessoa, transformando a energia negativa, né, os sentimentos negativos, em energia positiva, ou seja, em qualidade positiva. Então, a máxima do Dr. Eduardo Bach é: trate a pessoa, trate o seu cliente, trate o paciente e não a doença. Esta é uma fala do próprio Dr. Eduardo Bach. Isso é muito importante para todos nós, certo? O Dr. Eduardo Bach, dentro dos seus estudos e das suas pesquisas, ele dividiu as flores que ele encontrou em 7 grupos. O grupo do medo, o grupo da incerteza, o grupo da hipersensibilidade a influências e ideias externas, o grupo da solidão, o grupo do desespero,
grupo da preocupação excessiva com o bem-estar dos outros e o grupo da falta de interesse no presente. Veja, hoje nós estamos aqui podendo dizer que temos alguns grupos, né? Os 7 grupos nos valem nesse momento. Mas nós temos aqui o grupo do medo, por exemplo, que é muito evidente hoje que as pessoas estão temerosas. Elas temem por diversas questões. Elas temem adoecer, elas temem que um parente seu adoeça, elas temem que o seu filho volte para a escola, elas temem perder a sua condição financeira, né? Elas temem perder seus amigos, elas estão muito reclusas, muitas vezes, os idosos e as crianças, né, os adolescentes, eu acho que foram os que mais perderam. Hoje eu ouvi uma matéria que falava, né, que bom que começaram pelos idosos, porque eles têm digamos assim, um percurso de vida tão grande, né? Já passaram por tantas coisas, e agora, né, nesse momento de vida, onde deveriam estar fazendo contato com seus familiares, com seus netinhos, com os próprios amigos, alguns fazem trabalhos voluntários, né, que é uma forma de fazer amigos e estar com pessoas, e isso foi tirado deles, né? Todo isso que nós estamos vivenciando hoje fez com que os idosos acabassem tendo que estar reclusos. Então, o grupo da solidão é muito importante, mas não só os idosos estão sofrendo com este momento, né? Algumas pessoas, elas já saem do grupo do medo e vão para um estado desesperador. E veja, o doutor Eduardo Bach, ele projetou um grupo inteirinho, onde são 8 flores para cobrir essas sensações e essas emoções para aqueles que estão no grupo do desespero, né? Temos também o grupo da preocupação excessiva com o bem-estar dos outros, ainda também dentro dos 7 grupos encontrados pelo Dr. Eduardo Bach. São 38 florais, 38 flores, 38 essências baseadas em plantas e flores, que vão fazer o quê? Nos ajudar a lidar com as demandas emocionais da vida diária. Então, hoje nós estamos vivendo momentos atípicos, hoje nós estamos vivendo momentos onde a ansiedade, a depressão e fatores estressores acabam nos mobilizando, nos impactando? Sim. Então, veja, cada floral, cada uma das 38 flores, elas destinam-se a uma emoção específica. Elas podem ser tomadas individualmente, então você pode tomar um floral individualmente, direto na boca, ou colocar na sua água, ou ainda ter o seu frasquinho tratamento, ou elas podem ter um conjunto, uma fórmula floral, onde você pode preparar até 6 essências florais. Então, voltando aqui, que o Dr. Bach, né, tinha um conceito muito próprio, muito pessoal, do que podia ser chamado de saúde e doença, né? Como é que ele entendia a doença e como é que o Dr. Eduardo Bach entendia a saúde? Essa foi a maneira que fez com que ele dividisse as pessoas em grupos característicos de personalidade, porque ele encontrou 7 grupos de conflitos. Essas 7 áreas de conflito são o orgulho, a crueldade, o ódio, o egoísmo, a ignorância, a instabilidade e a ambição. E, né, dentro deste sistema criado pelo Dr. Eduardo Bach, o princípio básico da terapia floral é o princípio da transformação. Então, quando eu tenho essas áreas de conflito, utilizando o floral adequado, eu vou ter o que? A transformação, que são as 7 virtudes, que é a paz, a fé, o amor, a sabedoria, a alegria, a certeza e a esperança. Então, veja, para o Dr. Eduardo Bach, mais importante do que tratar do estado físico do corpo, era tratar das emoções em conflito. Então, para que a gente possa se utilizar
das essências florais com sucesso, nós temos que pensar nas emoções, nos sentimentos e a maneira como a pessoa reage às emoções. Então, veja, isso não é olhar para as emoções, não é algo novo. O Dr. Eduardo Bach não descobriu a roda. Charles Darwin, em seu livro A Expressão da Emoção nos Homens e nos Animais, em 1876, ele já levantou a hipótese que as emoções eram parte dos animais e dos seres humanos. E por essa reportagem que nós vimos, né, que eu citei há pouco para vocês, que é do jornalista Nelson Arruda, nós podemos dizer que isso se estende também às plantas, né? Qual a função das emoções? Elas servem para comunicação entre os membros da mesma espécie, entre espécies diferentes. Nessa foto, a gente pode ver um claro sinal de que só de olhar para a pessoa ou para o animal, a gente já sabe se a gente deve se aproximar ou não, né? Se devemos fugir, aquela história, né, do luta ou fuga, devemos fugir para evitar grandes confrontos e consequências, tá certo? Então, aquilo que o animal está sentindo, ele também nos demonstra através, né, dessa comunicação. Então, as nossas emoções também comunicam a nossa rede social, que precisamos de ajuda, que estamos precisando de um help, que estamos precisando de acolhimento. Então, quando a gente está mais tristinho, as pessoas que estão mais próximas, elas sabem identificar, certo? Então, podemos pensar que a nossa sensação, a nossa imagem, aquilo que nós apresentamos, ela está falando também do que somos, está falando também de como estamos. Então, voltando ao que o doutor Eduardo nos fala, a doença é vista como um reflexo de algum conflito entre as ações conscientes do indivíduo e as intenções da sua alma. Isso já é a filosofia do Dr. Eduardo Bach, e isto já é, digamos assim, já está dentro do sistema floral de Bach. Então, as ações da personalidade consciente são, digamos assim, aquele convívio do ser humano, né? Aquele convívio natural do ser humano. Que quando nós estamos bem, nós estamos sempre irradiando afetividade, satisfação, alegria, vontade de estar junto. E quando nós estamos, digamos assim, com o nosso humor alterado, a gente também vai transparecer. Aí a gente já tem raiva, rancores, já temos demonstração de tristeza, que estamos desanimados, que estamos agitados, temos apegos, então nós temos como expressar, né, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Lembrando, né, que os florais de Bach, eles funcionam através do cuidado ou da transformação destas emoções em conflito. Então, o floral, quando eu tomo floral, por exemplo, para um estado de tristeza, ele vai transformar esta tristeza em alegria. Se eu estou com raiva ou estou magoada, eu vou transformar este sentimento também em satisfação e prazer, demonstrando toda a minha afetividade. Então, o floral vai tratar o indivíduo, vai tratar as reações emocionais do indivíduo, tá certo? Ao invés de focar na enfermidade, ao invés de focar no problema físico. Mas sabemos que, segundo o Dr. Eduardo Bach, né, que os florais de Bach buscam restaurar o equilíbrio, prevenindo desta forma as enfermidades, né? Então, o medo pode nos levar a um número infinito de sensações. Todos nós já fomos acometidos. O medo, aliás, ele é benéfico quando ele serve para nos proteger, né? Daquelas ousadias insensatas. Então, o medo, na proporção
certa, ele pode nos ajudar, ele pode ser benigno, mas ele também pode nos bloquear nossas ações. Ele pode impedir de nos expressarmos, pode impedir de nos colocarmos diante de situações e diante das pessoas. Então, o Dr. Eduardo Bach, ele encontrou 5 florais, dedicou um grupo inteirinho para tratar dessa sensação. E hoje, né, nós estamos vivendo muito a emoção do medo, nós estamos experimentando esse lugar do medo. Assim como estamos experimentando o lugar da incerteza, né? A incerteza de dias, né? Até onde vai essa questão? As pessoas me ligam hoje querendo saber, professor, o seu curso de formação, ele vai ser presencial ou vai ser online? Essa é uma incerteza. Nós não temos como afirmar, vai ser presencial. Por quê? Porque nós estamos na dependência dos acontecimentos, estamos na dependência dos fatos, onde o principal foco é a segurança. Então, estamos vivendo momentos incertos? Sim, estamos vivendo momentos incertos. Nós temos estudos, por exemplo, de uma universidade nos Estados Unidos, que ela estima que a falta desse contato social, né, que o ser humano ele depende dessa coisa do tato brasileiro, inclusive, é muito caloroso, né? E com o avanço do vírus, com essa nova etapa, essa nova onda, né? Que já ainda sem, né, as vacinas para todo mundo, então a incerteza, por exemplo, quando é que eu vou tomar a minha dose de vacina? Então, a gente sabe que através desse estudo que eles fizeram lá nos Estados Unidos, que o fato da pessoa viver essa incerteza de não termos ainda a vacina, ou se temos a vacina para todo mundo, né, e se essa vacina realmente vai funcionar como ela deve funcionar, traz riscos à saúde comparáveis a fumar 15 cigarros por dia. E chega a ser 2 vezes mais danosa até que a própria obesidade, que antes da pandemia era o grande foco, né, com relação à saúde das pessoas, né? A exemplo do que aconteceu entre 2003, 2002, 2003 na China, durante a pandemia da síndrome aguda respiratória, né, que foi o SARS, esperava-se ali uma avalanche de problemas de saúde mental nos próximos meses. E um levantamento de pesquisadores em Londres, na King's College, eles publicaram recentemente num periódico, acho que é The Lancet, aponta que houve um aumento de 30% nos quadros de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático entre indivíduos que ficaram na quarentena nessa fase nos países asiáticos. Portanto, não é de hoje, né, que a gente vem experimentando ou vendo crescer os números da população em termos de depressão e ansiedade, quer dizer, isso já estava no foco da atenção mundial. Agora, este número, esse aumento, né, ele tem hoje, acho que um ponto importante da gente lembrar é que os diagnósticos hoje estão mais precisos, né, e isso levou mais pessoas a buscarem tratamento e, consequentemente, as estatísticas aumentam. E nesse cenário atual da vida moderna, né, que acaba impondo alguns padrões de comportamento, onde a gente está vendo, começou agora aí o maior buchicho, né, na internet sobre o novo BBB, onde as pessoas estão ali, né, por conta de ganhar a premiação, já começou na primeira semana tendo ali uma série de comportamentos que foi bastante apontado na internet. E vimos que essa questão das pessoas, né, terem necessidade de estarem conectados o tempo todo, e dessa conexão
muitas vezes faz parte da sua vida e faz parte do seu estado de ânimo também, faz parte do seu estado de humor também, né? E ali uma das questões que a gente viu muito visivelmente, né? O medo de ser cancelado, o medo de não ser aceito, né? A incerteza de como é que as pessoas estão recebendo a minha, digamos assim, a minha fala, né? Então, temos que estar atentos se a gente quer utilizar esse tratamento com relação aos florais, essas emoções, né? Então, todas essas emoções que a gente está vendo aqui, a solidão, para essas pessoas que acabam, que moram sozinhas, ou que acabam que, às vezes, tendo que trabalhar numa outra cidade, né? Eu tenho uma amiga que, quando começou essa questão da quarentena, o marido dela estava trabalhando no México, e ela estava aqui no Brasil, então eles ficaram, eu acho que foram 6 meses até que ele pudesse voltar para o Brasil. Então, veja, tanto a pessoa que estava no outro país, como a esposa que teve que ficar aqui sozinha, acabou tendo que lidar e enfrentar, né, experimentar esse lugar da solidão em algum momento. Assim como a preocupação excessiva com os outros. Se você está em quarentena num determinado lugar, você está numa chácara, mas o restante da sua família está num outro estado, numa outra cidade, você sabe que a sua mãe tem que sair para ir na sua consulta mensal ou seu tratamento semanal, e isso acaba expondo, isso gera o quê? Uma preocupação excessiva com o bem-estar dos outros, e assim por diante, né? Nós temos ali, digamos assim, nós vamos experimentando, né? Diversos estados de ânimo, diversas emoções. E não existe emoção certa ou emoção errada, né? Existe, sim, o impacto, a maneira como eu recebo determinadas informações ou determinadas sensações. Eu posso ser uma pessoa hipersensível e isso impactar de uma maneira mais forte em mim, enquanto que o meu irmão ou o meu colega de trabalho não se abalou, né? E aí, o grupo do desespero é um grupo muito utilizado hoje no consultório. Acho que de cada 20 pessoas que eu atendo, pelo menos 70% acaba apresentando um desses estados dentro dos grupos que o Dr. Eduardo Barro apresentou. Os mais gritantes é o medo, o desespero e a solidão. Algumas pessoas ficam apáticas, elas ficam como se elas estivessem deslocadas, né? Como se elas estivessem desconectadas um pouquinho, que é uma forma de defesa, né? Um mecanismo de defesa. Então, como eu disse, né, não existe a emoção certa e errada, existe emoção agradável ou desagradável a mim, né, confortável ou desconfortável para mim, certo? E um dos grandes desafios da vida é a modulação emocional. Então, como é que eu equilibro o meu emocional? No sistema floral, cada uma das 38 essências está associada a uma emoção humana. Por exemplo, o Gentian, que é o floral, para aquelas pessoas que, frente a um obstáculo, ela desanima, então ela estava bem, de repente ela teve ali um obstáculo e ela se desanimou. E temos o Mimulus, que é um floral do grupo do medo, né? Que quando nos sentimos envergonhados, ou tímidos, ou preocupados, né? Como que o outro, como que esse sentimento do medo pode me causar, né? Isso é algo muito particular. Então, tomar o floral vai ajudar a encontrar a coragem para enfrentar aquilo que tememos. Então, no grupo do medo, tem nuances de como é que é cada medo, né? O medo, a preocupação excessiva do bem-estar das pessoas que estão ao meu redor, ou o medo de perder o controle, ou o medo pelo bem-estar, né, do meu querido.
Então, vejam, nós temos, assim, várias nuances do medo. Para que eu tome o floral e que esse floral possa ser bastante efetivo na minha realidade, para que ele possa realmente transformar a emoção em conflito, em equilíbrio e em qualidade positiva, eu preciso entender que medo é esse. Então, dentro do que a gente vem vivendo, nesse momento atual, as emoções mais conflitantes, né, atualmente, são a ansiedade, a frustração, o medo, a raiva, a tristeza e a desesperança. Veja, a sensação, né, de ansiedade, assim como, por exemplo, o estado de depressão, ela está sempre demonstrando um sentido. Como é que eu estou me sentindo? Um estado de ansiedade é quando você antecipa, né, ameaças futuras. Mas isso tem que estar, digamos assim, num modo exacerbado, né? Porque não quando essa ansiedade, ela começa a se estender, ou ela começa a aumentar no dia a dia, e não tratada, ela pode levar a outros estados de saúde, pode levar a uma depressão. Essa depressão também pode apresentar diversos estados. A insônia é uma delas. Um dos primeiros sinais de depressão é quando a pessoa começa a acordar no meio da noite, várias vezes à noite. É uma sinalização. Isso isoladamente não quer dizer nada, pessoal. Mas se isso está num conjunto, a pessoa pode estar adentrando, né, num estado patológico. Então, ela sai de um quadro de uma emoção conflitante e pode entrar num estado patológico. Certo? A frustração é uma sensação que ocorre quando uma necessidade não é atendida, né? Então, você tinha uma expectativa, você esperava algo e, de repente, você foi frustrado, tá certo? Isso não ocorreu. O medo, né, ele vai objetivar sempre um dano físico ou psicológico. Então, hoje nós estamos vendo o dano psicológico da parte do medo. Por exemplo, essas mães, né, que estão, ou mãe, ou cuidadoras, né, que estão cuidando das crianças para que elas tenham ali o mínimo necessário enquanto elas fazem o seu trabalho remotamente, ou mesmo essa indecisão se vai mandar as crianças para a escola ou não vai, tudo isso vem gerando estresse e medo, né? E muitas vezes, quando a pessoa não consegue gerenciar isso, ela acaba tendo outros estados também. E um quadro grave, eu diria gravíssimo, que a gente já vem percebendo hoje no consultório, eu tenho tido muitos quadros assim, são as pessoas que estão sendo acometidas de tristeza, né? Que surgem em situações de separação, em situações de isolamento, em situações de fracasso quando algo dá errado. E, se não tratada, leva ao quê? A um quadro de desespero ou desesperança, quando você não acredita que nada mais pode mudar, né? Nada mais pode lhe ajudar. No passado, nós tínhamos aqui, apesar de serem 38 flores, nós tínhamos, digamos assim, 10 florais que a gente considerava os mais populares, que são o quê? Emoções mais comuns de aparecer no dia a dia, que seria o olive, o larche. O larche é para quando a gente tem falta de confiança na nossa capacidade de realização, o olive quando falta energia, o white chestnut quando você fica com os pensamentos ruminando, né, que você fica pulando de um pensamento para o outro, ou aquele pensamento fica ali te fazendo, né, aquele barulho. O mimulus, que é um floral para os medos conhecidos, todos os medos que eu identifico. O Star of Bethlehem, quando eu vivo uma situação de trauma ou choque, um trauma por uma perda de um ente querido,
ou quando eu estou inconsolável por conta disso, é um floral bastante utilizado ainda hoje, né? O walnut, que é o floral da individualidade, para que a gente possa se adaptar a novas situações, o crabapple, o impatience, que é para a impaciência, o holly, quando a gente não aceita uma determinada situação, não aceita um determinado diagnóstico e a gente acaba ficando, né, irado. Este é um floral que vai trazer o entendimento e aceitação, assim como o amor universal. E o rock rose. Mas eu hoje só trouxe esse slide aqui nos florais mais populares, que isso é algo que ao longo, né, desses 30 anos que eu venho praticando e usando os florais de bar no meu dia a dia, esses são os mais populares, né, os mais utilizados dentro do kit de 38 flores. Mas o que vai reger, de fato, qual o floral que a gente vai utilizar ou não, é os sinais que você sente quando não está bem. Por exemplo, né, quando você recebe uma notícia que não é aquela esperada, como você se sente? Você fica desanimado? Você fica decepcionado? Você fica pessimista? Ou quando você está aguardando por uma notícia, você fica o quê? Angustiado? Você fica com palpitação, onde você tem aquele quadro de ansiedade, que foi o que nós mostramos aqui, quando você antecipa uma ameaça futura? Ou você é acometido por uma tristeza profunda, que às vezes você nem sabe explicar direito por quê? Ou o cansaço, né? A fadiga, se sentindo sem energia, sem vontade. Ou então já está com aquele, né, algo maior, um pouco mais acentuado, já é um desânimo. Ou você se sente culpado, porque de repente você é, estava ali né, obrigando seu filho, digamos assim, a estudar, obrigando ele a participar das aulas, e ele acabou que está apresentando ali um grau de ansiedade, de angústia grande. Sentimento de raiva. Então, o que é importante é que você consiga identificar como você reage diante das situações, como você reage diante das emoções conflitantes, como você reage diante das emoções em conflito, né? Frustração, desinteresse, sensação de vazio, né? Aquela sensação de estar desconectado completamente do mundo ao redor, né? Então, nós temos, assim, diversas formas de reagir a uma mesma situação. Mas o que sabemos, né, é que nós estamos vivendo momentos de grande desafio. As intervenções psicológicas, elas foram, inclusive, né, a Organização Mundial de Saúde soltou um pronunciamento falando da importância do acolhimento psicológico, né? A importância das intervenções psicológicas voltadas para a população de modo geral, né? Assim como também a esses profissionais que estão da área de saúde, que estão na linha de frente, isto se torna um papel, digamos assim, central, que vai implicar diretamente na saúde mental das pessoas em decorrência do momento que nós estamos vivendo. Então, se você está, né, fechado nos seus sentimentos, fechado nas suas emoções, e você está começando a se sentir triste, está começando a se sentir desconectado, é hora de buscar ajuda. Porque se você não for procurar ajuda imediata, depois você vai fazer parte das estatísticas, né? Aí a gente tem um outro sinal de que as coisas já vão começando a ficar mais complicada, que é quando eu tenho alteração do sono, quando eu tenho insônia, né? E isso pode alterar os seus batimentos cardíacos, isso pode alterar a sua pressão sanguínea, você pode sofrer de hipertensão, você pode passar a ter problemas digestivos e assim por diante. E agora eu vou mostrar para vocês quais são os florais que foram eleitos hoje pela empresa, né, que invasa os florais de bar na Inglaterra,
Quais são os florais que estão sendo mais vendidos no mundo neste período, né, de pandemia, nesse período do ano de 2020. Então, o Larche é o primeiro da fila, digamos assim, que é para aquelas pessoas que, após todo esse período distante da sua rotina, afastado dos seus amigos, começaram a duvidar da sua própria capacidade, ou quando ela teve que ser desligada do seu trabalho, e agora ela começa a duvidar se ela vai conseguir uma nova recolocação. O em peixes, que é para aquelas pessoas que ficaram impacientes, ficaram presas em casa, né, com a pandemia, e tem dias que elas estão já sem paciência, aquela coisa de já estar, né, mordendo o cotovelo. Este floral, ele transforma esse estado de pequenas explosõezinhas até de humor em estado de paciência, porque o em peixes, ela se incomoda com o ritmo das pessoas ao redor. E todo mundo em casa, né, período integral, isso acabou gerando realmente uma alteração de ânimo. O Star of Battle, para as pessoas que estão traumatizadas por suas perdas, pelo luto, ou por passou mal, ela teve, né, um quadro respiratório importante. Esse floral traz a energia do conforto emocional para aqueles que sofreram por um trauma. O floral Cherry Plum é um floral que, assim, não se pode deixar de ter ele por perto, assim como o Rescue Remedy, assim como o Star of Battle, né? Enfim, acho que todos esses que eu estou citando, eles são muito importantes. Cherry Plum, para todos que sofrem por perder o controle emocional, ou que elas estão com medo, né, de perder o controle, estão à beira de um ataque de nervos, se jogam a determinadas compulsões, algumas pessoas se jogaram, né, no álcool, elas não conseguem, digamos assim, conter, né, o seu humor, não conseguem contar até 10 antes de explodir. Esse floral vai ajudar a trazer controle àqueles que se descontrolaram. O mimos, para os medos que a gente identifica, né, aquele medo que podemos nomear, o medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder o emprego. Este medo vai trazer para a gente a coragem, né, a confiança para sermos nós mesmos. O red chestnut, para aqueles que sofrem por preocupação excessiva com as pessoas que estão próximas. Esse floral, ele eleva a energia que abaixa por conta dessas preocupações. Quando a gente fica muito preocupado, a gente tem uma baixa de energia e, consequentemente, isso vai acabar afetando também o nosso sistema imunológico, né? Então, este floral traz tranquilidade com relação àqueles que nós amamos. Aquelas pessoas que queremos bem, que são muito caras para nós, né? O Rock Road, quando o pânico se instaura e a gente tem um medo, que é um medo maior, é um medo exacerbado, é um medo diferente do Mimulus que eu identifico e é um medo diferente do Cherry Plum. É um medo que paralisa, é a sensação da morte iminente. Este floral traz a coragem para seguir e limpar esta sensação do pânico. O floral gentian, para aqueles que desanimam diante, né, da notícia, por exemplo, de que alguém da família teve Covid. A gente precisa manter a nossa fé e a nossa confiança, porque não são todas as pessoas que acabam sendo acometidas pelo Covid que passam mal, né? E agora nós já temos, digamos assim, a luz no fim do túnel, né? O Gentian nos ajuda a manter essa fé. O que eu chamo de luz no fim do túnel? As vacinas estão aí, os idosos já estão tomando, as pessoas da área de saúde já estão tomando, então ela está aí batendo a porta, né? E é algo bem próximo, que isso é algo que é palpável nesse momento. E o floral holly, para os que não aceitam a situação ou sentem raiva, ele traz amor universal sobre todas as coisas. O white chestnut, quando eu não consigo pensar em outra coisa, eu fico com aquele pensamento fixo, preocupante e obsessivo. Este floral vai nos ajudar a trazer quietude para a mente e também a trazer clareza mental. E o floral mais usado e mais conhecido no mundo todo, que os estoques se esgotaram rapidamente na primeira fase da pandemia, é o Rescue Remedy, ou também o floral emergencial, para os que sofrem por nunca sair do estado de alerta, né? Aquele estado de estar sempre
né? Sempre atento a qualquer situação, entrando no estresse absoluto. Então, este é o floral para o estado de estresse e ansiedade. Este floral vai trazer calma e tranquilidade em momentos pontuais de tensão, baixando assim o hormônio do estresse, trazendo para você calma e tranquilidade. Algumas pessoas que tomam isso perguntam, mas que remédio é esse? Isso é um remédio controlado? Porque eu só tive essa sensação quando tomei aí um medicamento. Então, como eu disse, nós estamos com quadros altíssimos, com números altíssimos de sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse. Mas se nós pudermos ser preventivos, utilizando as ferramentas, né, integrativas e complementares no tempo correto e de maneira assertiva, não vamos precisar chegar a virar estatística, não vamos precisar tomar um medicamento controlado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os florais falam de quem? Falam de ti, falam de você, falam de mim, falam das nossas emoções, falam das nossas emoções conflitantes, falam dos nossos sentimentos. E o que é importante, que o Dr. Bach nos deixou de legado, é que uma mesma situação, né, se nós temos uma única situação, por exemplo, no ambiente familiar, ela pode trazer emoções diferentes. Por exemplo, se eu tenho numa casa, né, lá, pensa aqueles casos que a gente ouviu falar que numa mesma família todos pegaram Covid, porque um pegou e não sabia, acabou passando para o restante da família. Então, cada pessoa, ela vai ter uma reação diferente. Cada pessoa, ela vai reagir de uma forma diferente. Então, como eu disse, o floral do Dr. Eduardo Bach é um sistema de tratamento, é um sistema que promove a autoajuda, que promove o equilíbrio. Como eu disse, por exemplo, o floral Larch, que é para a falta de confiança, é um grande motivo que pode gerar ansiedade, né? Então, o Larch pode ser um floral para combater, né, a ansiedade por sentir que não é capaz, né, que não vai conseguir, né, dar conta da sua tarefa, que não vai conseguir um novo emprego, que não vai conseguir se recuperar, ou que não vai conseguir passar pelo Covid sem precisar ir para o pronto-socorro, ou sem passar por um problema respiratório, né? Se essa ansiedade gera um estado de medo de fracassar, né, com baixa autoestima, com essa sensação de antecipar o fracasso, esse é o floral que vai te trazer o equilíbrio, né? Então, este é o momento de nos voltarmos para o nosso interior. Este é o momento de fazermos as nossas reflexões e procurarmos entender o que nós estamos sentindo. Se conseguirmos entender o que estamos sentindo, de fato, nós vamos conseguir passar, né, por este momento de uma forma mais tranquila. Então, lembre-se que o sistema floral é um sistema que promove o autoconhecimento, é um sistema que trata das emoções em conflito, é um sistema que trata da pessoa, né? E tem uma frase do Dr. Bach que eu gosto de utilizar, que eu vou terminar aqui para vocês, e que ele diz, né? Dentro do conceito dele de saúde, ele diz que enquanto nossas almas e personalidade estiverem em harmonia, tudo é alegria, paz, felicidade e saúde. Bem, eu gostaria de deixar, né, essa mensagem aqui para vocês, deixar para vocês as essências florais, como o próprio Dr. Eduardo Bach nos disse, né, conhece-te e cura-te a ti mesmo. Isso é o que o Dr. Eduardo Bach evocou aos amigos dele, médicos, e ele evocou que é o postulado hipocrático, né? Conhece-te a ti mesmo e cura-te a ti mesmo. Isso quer dizer que para que eu possa ser beneficiado com as essências florais do Dr. Eduardo Bach, eu preciso olhar para mim. Eu preciso ter um tempinho para mim. Eu preciso parar um pouquinho para mim.
né? Então, o doutor Eduardo Barra, após um longo período observando a natureza, né, ele chegou ao entendimento de que a saúde física depende mais do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. A boa saúde, então, nesse caso, é harmonia, é pensar de modo positivo, construtivo e feliz. E a má saúde seria o pensar de modo negativo, destrutivo e infeliz. Então, vamos ficar, né, com a saúde, que é pensar de maneira harmoniosa, tá certo? Vamos tratar assim do nosso ser, ser integral, ok? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. E lembrem-se que vocês têm ali, né, uma grande possibilidade de estar este ano de 2021 fazendo o seu curso de pós-graduação tão desejado, porque vocês podem aproveitar esse belo desconto que a Imparar está passando para vocês, que é um desconto de 40%. Mas lembra que vocês têm que ir lá, colocar o hashtag, né, Summit Imparare, tem que ir lá, marcar 3 amiguinhos. Então, pessoal, vamos lá. Aguardamos vocês.